Continuação do livro Uma exposição das 7 eras da Igreja. O povo sabia que ele era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderia vir somente através do profeta. João 1, 44 a 51. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A habilidade de discernir os pensamentos do coração em homens fez os eleitos de Deus compreenderem que aqui estava o Messias, a palavra de Deus ungida. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a mulher junto ao poço o ouviu discernir os pensamentos do seu coração, ela o reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. João 4, de 7 a 26. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis,
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu o sou, eu que falo contigo. Apocalipse 15, 3 diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia, esse Cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro, isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é nosso rei, Rei dos Santos. É um reino espiritual no momento. Não é deste sistema mundial, assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão por que agimos diferentes do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo, de nosso renascimento, onde Jesus é o Rei. É por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e comportam-se pecaminosamente. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e contemplando sua glória em um estudo escriturístico. Mas ele não é para ser conhecido intelectualmente. Ele é conhecido espiritualmente, por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, segundo a carne, voltou à coluna de fogo. Mas ele prometeu que viria novamente e habitaria entre seu povo através do Espírito. E no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo Deus? Ele estava separando-se na igreja, dando a todos, aqueles homens e mulheres, uma parte de si mesmo. Ele dividiu-se entre sua igreja exatamente como ele disse que faria. João 14, 16 a 23. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem
que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ele disse que rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador, o qual já estava com eles, os discípulos, mas não neles. Esse era Cristo. Então, no versículo 23, falando de si e do Pai, ele disse: Nós viremos. Aí está. O Espírito está vindo, o mesmo Espírito de Deus que se manifestou como o Pai e como o Filho, e ainda se manifestará em muitos. Um Deus que é Espírito. É por isso que nenhum homem jamais pode aparecer e dizer que o homem santo é um papa, ou o homem santo é um bispo ou sacerdote. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como se atreve a hierarquia a declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer? Cada um tem algo a dizer. Cada um tem um trabalho. Cada um tem um ministério. O Espírito Santo veio no Pentecostes e separou-se sobre cada um, para que se cumprisse o que Cristo dissera. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, veio como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira e sobre quem quer que queira. Nós não consideramos nenhuns homens santos entre nós, mas toda a verdadeira congregação do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma. Agora, essa é a revelação. Jesus Cristo é Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há 3 deuses. Porém, é também necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um. É necessário uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E quando elas foram cegadas para isto, não demorou muito, até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admito que é necessária uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nestes dias quando nós estamos no meio da perversão de tanta escritura. Mas a igreja prevalecente e vencedora está edificada sobre a revelação. Por essa razão, podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de revelação sobre o batismo nas águas. Está aí, inegavelmente manifesto. Teria sido possível que os apóstolos por um minuto se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria a você que o livro de Atos é a igreja em ação. E se eles assim batizavam, então essa é a maneira de se batizar. Agora, se você acha que isso é forte, o que acha disto? Qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus tinha que ser batizado novamente. Atos 19, de 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então?
E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aí está. Estas boas pessoas, em Éfeso, tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém agora era hora de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para perdão de pecados. Era hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Aquela prezada gente de Éfeso eram boas pessoas. E se alguém tinha o direito de sentir seguro, eram elas. Note quão longe tinha chegado. Elas tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele. Porém, não vê você que, a despeito disso, elas não o perceberam? Ele tinha vindo e partido. Elas necessitavam ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Elas necessitavam ser cheias do Espírito Santo. Se você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá de seu Espírito. Essa é a palavra. Atos 19:6, que nós lemos, foi o cumprimento de Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, Paulo, pelo Espírito Santo, disse exatamente o que Pedro disse pelo Espírito Santo. E o que foi dito não pode ser mudado. Tem que ser o mesmo desde Pentecostes até que o derradeiro eleito tenha sido batizado. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Agora, alguns de vocês na unicidade batizam errado. Vocês batizam para regeneração, como se ser imerso nas águas os salvasse. Regeneração não vem pela água, é uma obra do Espírito. O homem que pelo Espírito Santo deu a ordem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, não disse que a água regenerava. Ele disse que era somente evidência de uma boa consciência para com Deus. Era só isso. 1 Pedro 3:21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio nisto. Se alguém tem quaisquer ideias falsas de que a história pode provar o batismo nas águas de alguma outra maneira, além de no nome do Senhor Jesus Cristo, eu aconselharia você a ler as histórias e descobrir por si mesmo. O que segue é um verdadeiro registro de um batismo, o qual ocorreu em Roma, em 100 DC, e foi reproduzido na revista Time de 5 de dezembro de 1955. O diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. De pé na piscina com a água até a cintura estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio entrava na piscina, chegando até o lado dele. Credes? Ele perguntou. Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus, o Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele eu morri, para que com ele eu possa ter vida eterna. Então ele sentiu braços fortes sustentando-o, enquanto ele se deixava cair para trás dentro da piscina, e ouvia a voz de Marcos em seu ouvido. Eu te batizo no nome do Senhor Jesus.
enquanto a água fria se fechava sobre ele. Até o ponto em que se perdeu a verdade e não retornou até esta última era, isto é, desde Nicéia até a virada deste século, eles batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ela voltou. Satanás não pode reter a revelação quando o Espírito deseja dá-la. Sim, se houvesse 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai, e um Filho e um Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. É por isso que Pedro batizou da maneira que fez em Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está ele, o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outro senão Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifestada na carne. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade. Porém, um Deus, uma pessoa com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando esses títulos. Ouça uma vez mais. Este mesmo Jesus é ambos, Senhor e Cristo. Senhor, Pai, e Cristo, Espírito Santo, são Jesus. Pois ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, nada o fará. Senhor não é um outro. Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um Deus. Filipe um dia disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus lhe disse: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, por que dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e o meu Pai somos um. Eu citei isso uma vez e uma senhora disse: Espere aí, Sr. Branham. O senhor e sua esposa são um. Eu disse: Não dessa maneira. Ela disse: Como disse? Então eu disse: A senhora me vê? Ela disse: Sim. Eu disse: A senhora vê minha esposa? Ela disse: Não. Eu disse: Então essa unidade é de um tipo diferente. Pois ele disse: Quando vedes a mim, vedes o Pai. O profeta disse que haveria luz no tempo do entardecer. No hino está escrito: haverá luz no tempo do entardecer. A vereda para a glória você seguramente encontrará. No caminho para as águas, essa é a luz hoje. Sepultado no precioso nome de Jesus, jovens e velhos, arrependei-vos de todo o vosso pecado. O Espírito Santo seguramente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são um. Não faz muito tempo, eu estava falando com um rabino judeu. Ele me disse: Vocês gentios não podem dividir Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Nós sabemos que não é assim. Eu lhe disse: É exatamente este ponto, rabino. Nós não dividimos Deus em 3 pedaços. O senhor crê nos profetas, não crê? Ele disse: Certamente que creio. O senhor crê em Isaías 9:6? Sim. De quem o profeta estava falando? Do Messias. Eu disse: Que relação terá o Messias com Deus? Ele disse: Ele será Deus. Eu disse: Isto é correto. Amém. Você não pode colocar Deus em 3 pessoas ou 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que este credo foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Não é de admirar que eles escarneceram de nós como pagãos. Nós falamos sobre um Deus que não muda,
Os judeus creem isso também, porém a igreja mudou o seu Deus imutável. De 1 para 3. Mas a luz está retornando ao entardecer. Quão extraordinário é que esta verdade tenha vindo no tempo quando os judeus estão retornando para a Palestina. Deus e Cristo são um. Este Jesus é ambos, Senhor e Cristo. João teve a revelação, e Jesus era a revelação. E ele apresentou-se bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isto. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem por dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura e ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Diz a palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois, pode o Espírito dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo, Deus, o ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, e aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não é esta ali. A palavra não foi vivificada. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 21, que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa união com Jesus Cristo. Você entendeu isto? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo. Diz que ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que ele tornou-se pecador, mas tornou-se pecado por nós, para que por nossa união com ele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato, e devemos, de que ele literalmente tornou-se pecado por nós através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus. Rejeitar um é rejeitar o outro. Aceitar um é aceitar o outro. Agora, nós sabemos que a Bíblia diz isso. Não pode ser negado. Mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. É apenas um bom versículo na Bíblia. Mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isso exigirá revelação. Deixe-me mencionar algo aqui que não só surpreenderá você, mas também o ajudará. Dificilmente há um estudante que não crê que o Novo Testamento era originalmente na língua grega. Todos os nossos grandes estudantes da Bíblia têm dito que Deus deu ao mundo 3 grandes nações com 3 grandes contribuições em benefício do Evangelho. Ele deu os gregos que legaram uma língua universal. Ele nos deu os judeus que nos legaram uma verdadeira religião e um verdadeiro conhecimento de Deus através do Salvador. Ele nos deu os romanos que nos legaram um império unificado com legislação e um sistema de estradas de rodagem. Assim, nós temos a religião verdadeira, a língua para expressá-la a muitas pessoas e o governo, e estradas para difundi-la fisicamente. E historicamente falando, isto parece ser exatamente correto. E hoje, nossos eruditos do grego dizem que a língua grega dos dias da Bíblia é tão perfeita e exata que se estudante do grego for um refinado e preciso gramático, ele pode verdadeiramente saber com exatidão o que a palavra do Novo Testamento ensina. Mas não é isto somente uma teoria? Isto é verdade? Não é verdade que cada romano erudito do grego e de uma denominação contesta a outro estudante de outra denominação, e não é verdade que seus argumentos são baseados em idênticas palavras gregas e idênticas regras de gramática? Certamente é dessa maneira que é.
Mesmo lá atrás, na era de Pérgamo, um pouco antes do Concílio de Nicéia, em 325, houve dois grandes estudantes, Ário e Atanásio, que ficaram travados em combate doutrinários sobre uma palavra grega. Tão intenso e tão universal tornou-se o seu debate que historiadores disseram que o mundo ficou dividido por causa de um ditongo, o som de duas vogais numa única sílaba. Agora, se o grego é tão perfeito e tão preceituado por Deus, por que houve tal disputa? Certamente Deus não pretendia que todos nós soubéssemos o grego. Hoje mesmo, estamos tendo discussões a respeito do grego. Toma, por exemplo, o livro A Igreja Paralisada de Cristo, radiografada pelo Dr. McCrossan. Nele, ele apresenta numerosas citações de muitos renomados gramáticos do grego e prova para sua própria satisfação que as inalteráveis regras de gramática grega mostram conclusivamente que a Bíblia ensina que um homem é batizado com o Espírito Santo subsequentemente ao renascimento. Ele também afirma categoricamente que mulheres podem assumir o púlpito porque a palavra profetizar significa pregar. Mas ele convenceu outros estudantes do grego que são tão aptos quanto ele? Jamais. Tudo o que você tem a fazer é ler aqueles estudantes que defendem o ponto de vista oposto e ouvir suas eruditas citações. Agora, não somente é verdade o que acabei de dizer, mas vamos um passo mais adiante.